Seja muito bem-vindo, está começando Calvinamente Podcast. Hoje a gente recebendo aqui um convidado especial, Alceu, presbítero da nossa igreja. Mas antes de passar a palavra para ele, a gente tem aqui compondo a mesa Felipe, nosso professor. Ele não gosta que fala isso, ele não gosta que fala isso, de professor. Mas a pessoa que possibilita a gente ter esse momento aqui e abriu as portas para a gente. Queria passar a palavra para ele. Que é isso. Eu estou muito feliz mais uma vez de estar aqui nesse podcast e eu não possibilito nada, isso aqui é coisa de Deus, eu não sei nem resumir, né? Porque as coisas foram acontecendo de uma forma que saiu do meu controle e está no controle de Deus, tenho certeza disso, e está maravilhoso. Maravilhoso. Tá maravilhoso. Na minha frente aqui, Eduardo Roberto Conceição, mais uma vez, meu amigo, seja muito bem-vindo à nossa mesa. Obrigado, Felipe. Bom dia, Robson. Bom dia, Alceu. Bom dia. Que Deus nos abençoe aí. Tenho certeza que hoje a gente vai desfrutar de muita experiência, de coisas boas e graças a Deus. A gente não pode perder o nosso assunto principal, que é moto. Mas eu falei semana passada que a gente ia quebrar a série de motociclistas. Será que hoje quebra? Eu acho que sim. Então, você viu que tem uma moto nova aí, né? Não dava pra não falar de assunto de moto, né? Com certeza. É um jet ski, na verdade, gente. É um jet ski do asfalto. O Alceu, o presbítero Alceu, até onde eu sei, ele é da área do futebol. Futebol e tênis, mesmo? O bicho manja? Manja. Alceu, muito bem-vindo aí, viu? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E acho que você faz parte disso aqui. Então, talvez no futuro próximo a gente vai colocar uns presbíteros para fazer um podcast só de vocês. Imagina que legal? Vai ser muito bom. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né, por estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer a vocês, Felipe, Eduardo, Robson, Fábio, os demais integrantes da equipe aí. É um prazer muito grande estar aqui, né, para falar um pouco das coisas de Deus, do reino de Deus, e que seja um programa realmente abençoado, né, porque é um programa que está levando a palavra do Senhor. Eu tenho visto pessoas vindo aqui, dando testemunho de vida. Então eu acho que isso glorifica a Deus. Parabéns Amém. Pelo trabalho de vocês, viu? Que Deus continue abençoando. Eu penso na palavra edificante. O que está acontecendo, a gente já até colheu frutos disso. A gente não está atrás de likes, números, né? Isso é importante para o engajamento, para levar o canal mais adiante. Mas são almas, né? Que Deus está colocando através desse podcast aqui, né? A gente levando para mais pessoas e já está colhendo os frutos. Glorificando a Deus, né? Que deve ser o nosso desejo principal deve ser nesse sentido, glorificar a Deus em tudo aquilo que a gente faz. Amém. E esse trabalho é isso que a gente busca, glorificar a Deus e esperar nele que ele vai conduzindo e dando os frutos, né, que a gente já tem visto e tem colhido alguns, graças a Deus. Não é o nosso assunto principal, mas toda vez que a gente começa falando de moto, eu não sei por que começou isso. Culpa do Eduardo que apareceu com uma moto de verdade aqui, e aí foi indo. Mas já andou de moto, não? Nunca, não sou motoqueiro. Eu fui andar de bicicleta quando eu vendi meu carro com 19 anos, que eu fui aprender a andar de bicicleta. Então não é minha praia. Então vamos cortar esse assunto agora, pra gente já começar falando um pouquinho qual o seu, cara. Nossa, é uma honra você estar aqui, de verdade. Obrigado, prazer né? É meu. Eu tô conhecendo um pouco do conselho, da administração, do ministério da igreja, e hoje eu entendo o quão é importante o cargo de presbítero, né, para a comunidade. É um segundo pastor ali, né, é um pastor que fica no meio do povo, que entende, que escuta, então leva até o pastor principal, e eu acho que o seu trabalho não é diferente. Hoje você faz um trabalho lá, porque eu entendi que tem alguns presbíteros, um cuida de uma coisa, outro é conselheiro não sei aonde, outro cuida do pessoal, outro. Você tem algum cargo específico ali dentro do presbitério? Sim, eu atualmente, eu já vou há 28 anos como presbítero, agora em setembro 30 anos como membro da igreja. Logo que eu me tornei membro, 1 ano e pouco, eu fui eleito presbítero. Inicialmente eu cuidava dos jovens, dava aula para a classe dos jovens, aí depois aquela turma foi crescendo, casando, aí eu passei para jovens casais. Não sei porquê, a idade vai chegando, e aí agora eu fui promovido para casais. Acho que a próxima etapa vai ser os anciãos, né? Completei 60 agora. E é a mesma turma. A mesma turma, né? Mesma turma, vai caminhando. Então eu trabalho com a área de casais e também há muitos anos, há 15 anos ou mais, na área de missões da igreja também.
A Junta olha. de Missões, eu sou responsável pelo Conselho Missionário da Igreja. Olha, então, é Mas a importante. gente estava falando da chegada do Alceu no assunto não vai ser moto, mas quando eu falei que ele entende de futebol e jogou muito tempo futebol, é porque tem uma relação aí, né, Alceu? Da sua chegada na igreja com futebol, tem alguma coisa nesse sentido, né? Sim, tem. Não deixa eu esquecer de missões. Isso aí, pra mim, eu acho que é... Não vai chegar Não lá. tem como. Sim, eu comecei a chegar, eu cheguei à igreja, né, através da minha esposa, Flávia, ela nasceu na igreja, né? Os avós dela eram zeladores da igreja, moravam ali na igreja. Então começamos a namorar, nos casamos, né? Eu fui me converter 7 anos depois de casado. Mas tinha uns campeonatos, né, Robson, da GERP, que o negócio pegava fogo. E como eu era muito bom de bola, Modéstia à parte. Humilde, né? Ele é humilde pra caramba. a mocidade me convidou para jogar. E como começou esses campeonatos aí, interigrejas, né? E aí a gente começou a participar, você começa a conhecer as pessoas, né? Por isso que eu acho que o futebol é um ministério na igreja. É um ministério. E aí... A gente podia fazer o gospel gol, né? Tá aí uma possibilidade. Então, Bater um papo um dia aí, marcar um podcast sobre esporte, né? eu pensei em jogar, mas vamos fazer um podcast que é melhor. Eu acho Você que é tá melhor. falando esse futebol, você tá falando mais ou menos que data o seu? Eu tô para te falar que faz mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Porque eu 30 anos como membro da igreja. Antes disso eu já jogava lá com a turma da mocidade. Uns 35 anos, mais ou menos. Caramba, hein? É tempo, né? O presbítero Moisés, acho que foi técnico. Foi né? meu técnico de futebol, o presbítero Moisés. Olha aí. E o Alceu, pelo que eu sei, assim, joguei pouco com ele, mas pelo que eu sei, ele tinha estilo tostão, assim, era meio campista, como é que era? Não, eu jogava mais na lateral. Ah, é? Ala, jogava muito futebol de salão, jogava de ala. Aí como viram que não dava, eu vi que meu futuro não era muito o futebol e fui pro tênis, né? Então hoje eu abandonei o futebol. Mas nós chegamos a jogar juntos, você jogava mais de centroavante. Isso foi a experiência que te levou pra frente? Não, foi falta de condicionamento físico mesmo. Ficava ali pedindo bola ficava ali. Se não tocar, Pô, não você toca, vê não. que engraçado, todo mundo que sentou aqui até agora, os presbíteros, todo mundo é 20, 30, né? Um outro aqui que sentou 50 e pouco, Moisés, né? isso. E aí, cara, eu fico imaginando, nossa, é uma caminhada. É uma caminhada e é um dia a dia. Parece que é pouco tempo, 30 anos, passou, né? Eu tô com 37, gente, e é verdade. E isso, tipo, eu fico imaginando né? Ser firme, ser fiel, né? Fazer as coisas do jeito que tem que ser feito. E ontem, muito importante, o Rogério pregou na parte da manhã, que a gente não é os nossos planos, né? É o plano de Deus. E se a gente seguir o plano de Deus e seguir a vontade de Deus, cara, eu fico imaginando, então, daqui 30 anos né? E parece que passa rápido, hein, Alceu? Muito rápido. Eu estava me lembrando, há 30 anos atrás, eu jamais imaginei ser um crente, né? Eu tinha vergonha de pegar a Bíblia, sair com a Bíblia. A Flávia, minha esposa, segura a Bíblia para mim. Eu ficava assim, não vou segurar. O medo dos amigos, os amigos ver o que vão pensar, né? Então eu jamais imaginava me tornar um crente, né? Mas os planos de Deus não são os nossos planos. E Ele tem misericórdia conosco, né? Graças a Deus por isso. E o Ministério do Futebol, então, aproximou sua trajetória ali, além da Flávia, né? A Flávia aproximou. Um fato marcante na minha conversão, o meu filho Tiago, que hoje é pastor, ele era pequeno, ele tinha muita dificuldade para dormir, ele se debatia na cama assim, né, quando ele ia dormir. E a Flávia frequentando a igreja, e a gente estava numa situação bem difícil, né, complicada financeiramente, e relacionamento assim, em função da minha resistência à igreja. E um dia ele se debatendo na cama ali, a minha esposa falou, vamos orar. Eu falei, mas como? Não, impõe as mãos aí, eu oro, você repete. E aquilo me marcou muito, porque nós começamos a orar, de repente esse menino aquietou. E ele nunca mais teve esse problema. E aquilo começou a me incomodar. Mas será que foi a oração que fez isso? Eu falei, não, deve ter sido coincidência. Então são vários fatores que vão surgindo. Aí teve um dia que ele falou assim, a minha esposa, nós temos que ir para a igreja. E ele pequeno falou, não, eu não vou.
era corrida de Fórmula 1, eu era fã do Ayrton Senna, não perdia uma corrida. Então eu jamais iria perder uma corrida para ir à igreja, né? Aí ele falou, não, eu vou ficar com o meu pai. Eu falei, não, você tem que ir com a sua mãe. Não, se o senhor não vai, por que eu tenho que ir? Outra coisa que começou a me martelar. Naquele instante, para frente, eu fui numa escola dominical e quem deu aula foi o presbítero Moisés. E eu lembro até hoje do tema, o discurso de Paulo no Areópago. E eu, do ramo de direito, né, sou advogado, e eu vi aquela defesa da tese de Paulo com o Deus desconhecido, aquilo... Você sabe que eu uso essa ferramenta até hoje nas minhas petições, né, nos meus instrumentos. Eu uso a tática que Paulo usou. E aí eu comecei a me interessar. Estou aqui até hoje. Resumo esse. E essa experiência que se dá dentro do lar, com a família, com a Flávia, o casamento, acabou influenciando também o ministério de você estar à frente e trabalhando com os jovens, com o Ministério de Casais. Sim, com certeza. Eu comecei a frequentar muito congressos. Na época, o congresso da Vinde, do pastor Caio Fábio, que à época tinha esse congresso na área de família. E eu comecei a entender que o maior ministério que a gente tem hoje é dentro da família, né? O campo missionário nosso é na família. E a partir daí, né, dessa convivência com a Flávia, com as crianças, começando a trabalhar com os jovens, vendo crescerem, né? Eu já estou na terceira geração dessa meninada aí, da turma que está crescendo, já se casaram, já tem filhos, né? Então você vê da importância. A igreja não tinha um ministério específico na área de casais. Olha só. E nós criamos esse ministério, né? E graças a Deus estamos aí até hoje. Muito jóia. Essa parte de família, eu acho que é o que me pegou também. Ontem eu praticamente ganhei uma medalha. Não teve uma cerimônia das crianças? Sua filha ganhou, né? Ela ganhou em primeiro, né? Ela estava entre a lista dos primeiros lá, que menos faltou desde o começo do ano. E eu falei, cara, e na hora que entregou a medalha pra ela, eu parabéns pra ela, né? Ela que fez a aula, ela que... Em casa você vê ela falando todos os livros da Bíblia, né? Quais são os profetas, maiores, menores. Eu nunca soube disso, meu amigo. 12 anos em outra igreja eu não pegava a Bíblia, não podia, mais ou menos não podia. E, enfim, a hora que eu vi ela recebendo em casa já tá acontecendo, né? Então a gente tá estudando lá junto. Mas ela ali na frente de todo mundo, aí a professora Carol pegou e falou, ó, eu quero parabenizar os pais aí, tem alunos aqui que são novos, não são membros, né? E são novos aqui, a filha ganhou em primeiro lugar. E eu não consigo mais, domingo é sagrado, é de manhã e à noite. Essa semana eu fui quarta, né? Foi uma experiência assim bacana de vocês estarem lá presente, a Clara também participando, orando com a gente, né? A gente orou junto ali na reunião de oração e a gente vê a bênção que é essa graça de Deus da aliança, né? Que é derramada. E criança não tem família. paciência, né? Criança normalmente pequena, e fala, não, mas calma, a gente faz o que eles querem. E ela tá tão mocinha que ela fica com a gente, ela não quer ir mais pra sala depois do culto que ela fez 10 anos, né? E aí eu falei, claro, pode ir lá, você é pequena ainda. Não, o pastor falou até 9 anos, eu não vou mais. Olha. Vou ficar aqui com vocês. Não, pra mim ontem eu ganhei a medalha de ouro. Eu ganhei. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo na nossa casa, né? A gente não consegue explicar. O nosso lar é o maior campo missionário que a gente tem. E Deus nos colocou ali e nos dá essa responsabilidade, essa atribuição. Nós somos sacerdotes do lar. Por isso que eu friso muito na classe de família, para casais, eu sempre toco nesse assunto. Você só vai conseguir fazer isso, transformar o seu lar num campo missionário e apresentar a Cristo a seus filhos, né? Netos agora, tem 3 netos, apareceu 3 netos do nada. Do Neida. Através do culto doméstico. É isso que a gente precisa resgatar, sabe? E depois da conversão, então, Alceu, que se dá ali na sua história, o Thiago era criancinha, era novinho. O Thiago tinha 4, 5 anos. Reverendo Thiago, né? Porque eu preciso me policiar. Ele é pastor? Aonde? O Thiago é pastor. Atualmente ele é pastor da Igreja Presbiteriana Americana, na PCA, nos Estados Unidos, em Lake Charles. Nossa, ele foi que pastor da na hora. nossa igreja, né? A nossa igreja que enviou ao seminário.
Ele foi pastor na nossa igreja, depois a igreja enviou ele para fazer o mestrado nos Estados Unidos. Antes disso, ele ficou 1 ano na Austrália, né? Ele ficou estudando lá. Não me lembro o nome daquele... Hillsong, 1 ano. Aí foi interessante que, enquanto ele estava na Austrália, eu sou advogado, ele trabalhava comigo, né? Eu matriculei ele para fazer o vestibular direito. Ele chegou, filho, eu tenho que prestar vestibular. Pai, mas eu não quero. Não, vai lá, você vai gostar. Forcei, ele prestou, passou, começou a fazer a faculdade de Direito, aí começou a chegar com os boletins lá, as notas tudo vermelho. Eu falei, filho, eu falei, pai, eu quero que você entenda uma coisa, eu vou ser pastor, eu não vou ser advogado. Não, mas eu tenho escritório, você vai... Bom, resumindo, no ano seguinte, conversei com o pastor Watterson, foi encaminhado para o seminário e segue lá até hoje. Foi meu professor no seminário. Ele prega inglês? Inglês, é a igreja americana. Que legal, cara. Antes dele ir para os Estados Unidos, ele foi meu professor de teologia sistemática lá. Agora você vê, que coisa interessante. Ele deu aula pra gente no GIS também. Assim, Quanto tempo eu tive isso? com ele nessa época, né, da UMP, da adolescência dele, e ele já mostrando esse despertar para a vida de vocação. Eu lembro quando ele foi para a Austrália, depois ele retornou, foi para o seminário, e aí a gente tá lá no seminário, né, e tratando com ele como professor de teologia sistemática, realmente foi uma bênção, é algo maravilhoso. E Desculpa, quanto tempo faz isso? Eduardo, quer falar? Não precisa mais. Não fala. Não, é só resgatando a questão cronológica, lembrando que ele foi com 18 anos para a Austrália. Isso. E como que foi esse momento, a hora que ele chegou para você e falou assim, pai, eu quero... A primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte, filho, você quer ir para a Austrália? Você sabe tomar um ônibus daqui para o centro? Não. Então vamos embora. E você quer ir para a Austrália? Você sabe em banco? Não. A gente sempre protege, né? Criança, sempre acho que é criança. E você sabe que até hoje eu me pergunto, eu não sei o que eu tinha na cabeça, eu e a Flávia, que nós deixamos ele. Que Deus já tinha um propósito. Eu lembro da despedida do pessoal da UMP fez para ele, e a gente olhava realmente, né, falava assim, poxa, vai para a Austrália assim, né, atravessar o oceano. Mas na minha cabeça eu já tinha um plano. Porque ele falava de seminário, eu falei, não, vai para a Austrália, aí você adquire o conhecimento da língua, pensando o seguinte, ele vai lá, vai ver que não é aquilo, vai voltar e vai fazer a faculdade de Direito. Ou seja, os teus planos... Frustraram. E ele era músico, né? Essa que era a questão. Ele tocava. Destacava muito, ele tocava bateria na época, que eu lembro que tocava. Toca ainda, um músico uma vez é músico. Sim, bateria, guitarra e violão. Multi-instrumentista. E cantava. Né? Ele conduz o louvor. Rapaz, esse cara é uma banda. Quando eu cheguei na igreja, ele já tinha voltado da Austrália, não tinha ido pro seminário ainda, se eu não me engano. E aí a gente pegou os pequenos grupos, né? Ele dava aula lá no Figueira, nos GIS, né? E o grupo de louvor era uma benção. Eu preciso falar da minha filha também, que faz parte do grupo de louvor, senão ela vai ficar enciumada. E a minha esposa que canta, então era uma benção. O único que não tem dom musical na família sou eu. Que eu ia falar assim, o Alceu cantando no louvor, família completa, não ia funcionar, né? Não ia funcionar. Mas sua filha é esposa do meu vizinho. Isso, esposa do... Então, rapaz, eu nem sabia que esse rapaz era da igreja, né? Nem sabia, porque eu já tô aqui faz 9 anos nesse imóvel. E aí conheci ele muito atencioso todas as vezes, sempre trocando ideia aqui comigo, e vai. Eu tô um belo dia lá, fui pra igreja, né? Cheguei lá, olhei, rapaz, fui no acampamento. O que você tá fazendo aqui, vizinho? Eu sou da igreja. Falei, não, você nem conhece o povo aqui. O cara já tá lá uns 40 anos. Mas realmente a Andréia e o Thiaguinho, eu lembro da época que eles estavam ali ministrando no louvor, até hoje tem algumas músicas que a gente ouve e fica na memória, lembro deles tocando, assim, né? Ali, jovem, adolescente, né? Saindo da adolescência. Cara, deve ser muito legal em casa, legal, né? Seu filho com violão, a filha cantando, a esposa também. Toca piano, você filmando. Esposa, eu filmando. Até para filmar eu sou ruim. Viu? É mesmo? É verdade. E quando que ele foi ao seu seminário? O Thiago, puxa, agora você me pegou, hein? Ele foi pro seminário já tem uns 14 anos, 12 anos. Caramba!
É porque ele foi para o seminário e ficou 4. Ficou 5 anos em Limeira. 7. Ficou 2 anos nos Estados Unidos. 9. Ficou 1 ano aqui. 10. Eu acho que uns 12 anos. E agora, a última vez que ele já ficou de vez? Então, agora ele recebeu um convite de uma igreja lá em Lake Charles. Tinha, acho que 60 candidatos, 50 candidatos, se não me engano a memória, se não me falha a memória, ali para essa vaga ele foi o escolhido, né? Ele ganhou uma bolsa de estudo também, no mundo todo só tinha uma vaga, ele foi escolhido. Nossa. No Puritan. Se Deus permitir, o ano que vem ele conclui o doutorado lá, né? Então, Em teologia. Ainda bem Teologia. que ele não fez direito. Ainda bem que ele não fez direito. Né? Ele fez o certo. Fez direito. Ele fez direito. Fez direito. A Né? vontade de é Deus, o direito né? de Deus, né? O que a gente ouviu ontem, né? Tanto na parte da manhã quanto na parte da Se noite. completou né? ontem. O coração do homem faz vários planos, Faz. mas A resposta certa dos lábios vem do Senhor, né? é isso aí. Perfeito, é isso mesmo. Então, essa experiência na área familiar relacionada com a própria missão de Deus, do Evangelho, sendo aplicado na vida da família, na história do Tiago, pastor reverendo também, acredito que trouxe impacto, né, na tua história, como alguém que chegou na igreja, trabalhando ali ministerialmente como presbítero, e como presbítero tem essa ligação com missões hoje, né, na nossa Perfeito, igreja. Isso. E como é que se dá essa... É interessante. Eu não sei se você estava no projeto ID que a gente foi para Teixeira de Freitas, Itamaraju. Você estava? Tá. Ó, Faz quantos? Oi, pois não. antes de falar dessa viagem, dessa história, o que é missão? Porque quando me falam em missão, eu entendo uma coisa. Outro dia eu escutei lá, falei, não, vocês estão fazendo outro tipo de missão, né? Como é a missão dentro da presbiteriana? O que é a missão? A missão, quando a gente fala em fazer missões, é quando você sai para pregar o evangelho, independentemente de onde for. É cumprir aquele ide de Jesus, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, né? Pregar o evangelho. Isso é fazer missão. Ou seu vizinho aqui, ou no outro estado, ou do outro lado do mundo, como diz o reverendo Elias Medeiros. Então, é basicamente evangelizar. Evangelizar. Ah, tá. É porque eu tenho experiência de missão, é ajudar o necessitado. Entendeu? E é isso. Nem pregar, não é isso. É só chegar lá e fazer a sua parte, né? Na doação. Isso era uma missão, um tipo de missão que eu conheci. Isso a gente entende na igreja, que também faz parte da missão, mas é uma ação social. Ah, tá. Tá? A missão é pregar o evangelho. Entendi. Tá? É isso aí. Nossa, Lá em Teixeira faz de muito Freitas, sentido, né? Isso foi, se eu não me 15, engano, 18 anos atrás? 2007, se eu não me falha a memória. Bom. 2007, 2006, 2007. Eu vou resumir a partir de quando eu me interessei por missões, mesmo já sendo presbítero da igreja. A gente corre um risco, isso é muito sério, a gente tem que se preocupar, a gente ficar focado nas 4 paredes do templo, só nas coisas da igreja. E a minha esposa, todo ano ela ia no projeto ID. O projeto ID é um projeto de missão de asas do socorro, que tem pilotos, eles têm mais de 1.000 horas de voo por ano e eles levam missionários, mantimentos para os povos ribeirinhos, para as comunidades carentes. Nós temos aí uma missionária que a gente apoia, Maria Marta, que está lá em Roraima. Ela só consegue chegar lá, o alimento só chega lá através da Asa de Socorro. Asa de Socorro. Aí, esse projeto ID, nós fomos lá para o sul da Bahia, Teixeira de Freitas, Itamaraju, a cidade, e eu fiquei na equipe que ia visitar de casa em casa. Aí tinha 2 meninas, um rapaz, nós estávamos em 4. Foi um momento marcante. Aquilo mudou a minha vida, assim, questão de tudo que você pensar. Foi bem confortável, né? Tudo, as instalações. Ô, a Robson, viagem. Deus fez um tratamento comigo ali que você não acredita. Eu era enjoado para comer, enjoado para dormir. Acabou. Depois daquela experiência que eu tive, né? O sufoco que a gente passou ali. Mas, assim, o que eu quero dizer para vocês, por que eu me interessei pela área de missões? Chegamos em 4, numa casa simples, terra de chão batido, uma senhora nos atende, batemos palmas, a senhora atende,
Explicamos, né, que nós éramos da missão Asa do Socorro, estava ali para fazer um trabalho social. A missão Asa do Socorro levava médicos, dentistas e pessoas para evangelizar. Trabalho com minha esposa, minha filha, meu filho foram. Trabalho com crianças, né, em escolas. Aí essa senhora, muito gentil, abriu o portão da casa dela, colocou umas cadeiras embaixo de uma árvore. Aí cada vez era um que falava, né? Dessa vez aí eu comecei, eu falei, eu queria conversar para a senhora sobre Jesus Cristo. Ela olhou para mim, quem? Sobre Jesus Cristo, Jesus, Filho de Deus. Eu não sei quem é. Ele mora aqui perto? Desse jeito. Eu assim, eu não acreditava que uma pessoa nunca tinha ouvido falar de Jesus. No Brasil. Ela muito... Não, eu não sei quem é. Aí eu fiquei sem ação. Aí eu comecei a falar, não, a senhora já leu a Bíblia? Não, eu sou analfabeta. O marido dela parece que tinha morrido, ela tinha os filhos. E aí eu fui explicar quem era Jesus Cristo para ela. E aí ela foi entender quem era Jesus, o que ele tinha feito. Ela falou, mas nunca ninguém me falou nada disso. Mas a senhora não vai na igreja? A gente não vai. Porque aqui é muito difícil as coisas. Era uma favela, sabe? Era num morro. E aquilo me impactou muito. Até a gente, depois, esse trabalho, a gente passa para a igreja local, os endereços que a gente visitou, a pessoa, ela se mostrou interesse em entender, e a gente passa para a igreja fazer esse trabalho depois de discipulado. E aquilo, eu voltei de lá falando assim, mas como é que pode uma pessoa nunca ter ouvido falar de Jesus? A partir daí veio esse despertamento para missões. Aí criamos a junta de missões da igreja, né? E começamos a trabalhar. E o que assusta hoje é você ver que a população mundial hoje é 8 bilhões de pessoas, mais ou menos. Mais de 1/3 não tem acesso ao Evangelho, nunca ouviram falar de Jesus. São quase 3 bilhões de pessoas no mundo que não ouviram falar de Jesus. Por isso a necessidade de missões. Por isso eu vejo que essa é uma necessidade da igreja, né? Cumprir o ID de Jesus. Dessa experiência, eu me lembro assim o ano, porque eu participei com a minha esposa. Na época não era minha esposa, né? E dali um tempo a gente casou, mas realmente tanto essa viagem como a anterior foi algo que trouxe bastante impacto para a igreja, né? Essa experiência de estar lá no campo. A gente tinha ido para o Vale do Jequitinhonha, que era uma região bem carente. Também tivemos experiências impactantes lá. E como isso a gente vê que muda a trajetória da igreja quando a igreja realmente entende essa responsabilidade de viver missões, né? Porque a partir quando foi criada a junta de missões, a gente vê que isso traz impacto para a vida da igreja, né? E a igreja crescendo de uma forma estruturada, saudável. Tudo isso é algo que, de alguma forma, tem ligação, porque é a responsabilidade da igreja, né? Com certeza, Robson. A nossa igreja hoje, graças a Deus, ela tem parcerias com 10 missionários. E não foi nada planejado, mas se você pega o mapa mundi, você vê que nós estamos com um pé em cada um dos continentes. Nós temos missionários na Oceania, que foi agora, né? Tá lá em Nova Zelândia, o Ronaldo com a esposa. Nós temos... Era membro da igreja? Não, são pastores, porque é o seguinte... pastor. São pastores, alguns são missionários, né? Que apresentam um trabalho, uma proposta de trabalho para a igreja. O Conselho de Missões analisa o trabalho, aprova, passa para o Conselho da igreja, porque o Conselho tem que chancelar, né? E a gente faz parceria com esses missionários. Então, nós temos uma menina aqui, uma moça aqui da nossa igreja, de Diniz, da nossa também,
A Helena, que foi para a Índia, né? Inclusive ela está aqui, está com problema de câncer agora, voltou para o Brasil para se tratar. E a gente tem missionário em vários com os Yanomamis, nós temos a Maria Marta. Maria Marta é interessante. Eu estou no meu escritório, aí toca o telefone. Eu olho, Maria Marta. Falei, nossa, entendi. Oi, Maria Marta, tudo bem? Você está aqui em Rio Preto? Não, estou na Floresta. Falei, como? E você está falando? A internet chegou aqui. Olha só. Então, aí como ele mandou um vídeo, assim, um arco-íris, ela está quase na divisa com a Venezuela. Nossa. No meio dos Yanomamis, né? Então... Isso é recente, então, a internet ali Foi, agora. ela ligou para mim o mês passado. Porque a parceria com ela também é antiga, né? Mais de 10 anos. E quando se deu a parceria, era um contato muito restrito, de vez em quando chegava algum telegrama, sei lá como é que era. Era assim. Hoje nós estamos no tempo real, né? A tecnologia possibilita missões. Não, e você vê a importância de levar o evangelho, né? E você vê a pessoa que ela abre mão, né? Abre mão, para ser um missionário, né? Felipe, Nossa. só tem uma explicação, é chamado. É obra do Espírito Santo, porque não dá para entender. Nós temos um casal agora, eu não posso nem mencionar o nome deles aqui. Quando a gente fala na igreja, a gente corta a filmagem. Eles estão na China, um lugar proibido, foram presos até. Estão lá levando o evangelho, porque aquela região da China, aquela janela 1040, ela concentra o maior número, quase 80% dos povos não alcançados estão naquela região. E é uma região, as regiões mais pobres do mundo estão ali. E de perseguição, né? Perseguição. E a gente pensa que tá tudo bem do lado de lá, né? E eles não podem nem falar que tá ruim. Não tem nem como falar. Cara, e não conhecer o evangelho, nossa, é inacreditável. Umas coisas... Nesses países você até fala assim, tudo bem, a Bíblia não pode chegar lá, eles não podem ter acesso, mas você vê que isso acontece aqui no Brasil. Tem gente não alcançada aqui no Brasil, povos não alcançados. Não, mas ser proibido é uma coisa, né? Um absurdo. Eu assisti um filme agora esses dias, Lutero. É como se fosse naquela época, a pessoa era proibida de ler a Bíblia, não tinha o Novo Testamento, né? Só tinha o Antigo e era a preocupação. E, nossa, vivia naquele Deus do Testamento Antigo. Imagina não ter acesso a nenhum dos dois. Você vê os Yanomamis, né? A alegria da Maria Marta, ela me ligou e falou, Alceu, conseguimos terminar a tradução do livro de João na língua Yanomami. Você é louco. A alegria, as crianças, né? Olha isso, traduzir para a língua do povo lá deles. Em algumas línguas, o que acontece assim, tem que começar a escrita, porque não tem escrita, então aí o trabalho é longo. Desenvolver uma escrita, meu Deus. E hoje existe, né, esses ministérios que trabalham justamente nessa linha de desenvolver uma escrita para um dialeto lá, para uma língua, e aí a partir daquilo começa a se fazer a tradução. E lá da Maria Marta, um auxiliar dela hoje é um Yanomami, né? Yanomami. Ele que auxiliou lá, o Ezequiel. Cara, esse negócio de chamada é muito louco, porque, assim, se a gente, igual, sou quase membro, semana que vem, da igreja, e a gente, eu fico pensando, tô de coração aberto, que Deus falar onde eu tenho que ir, como eu tenho que ir, né? Eu vou, mas dá medo Dá medo. De um chamado, não é verdade? Dá medo até de orar, né? Senhor, me leva onde o Senhor... Não é? Se a gente tá de coração aberto mesmo e entender a palavra de Deus, dá medo de viver esse mundo. Não é verdade? Alceu, você cuida dessa parte de missões, da parte do ministério, né? Mas você também já pregou por muitas vezes a palavra, né? E tem uma história interessante com relação à rádio lá em Itapeva. Sim, tem. É um pastor, já é falecido, pastor Higino, cego, e ele começou uma obra, ele plantou uma igreja lá em Itapeva, e ele começou a ouvir através de CDs, na época CDs, né?
Tem gente que nem sabe o que é CD hoje, né? E aí ele começou a ouvir as mensagens do reverendo Hernandes. E ele se interessou pela teologia do reverendo Hernandes e ele ia na empresa que eu presto até hoje serviço jurídico lá. Eu ficava muito tempo em Itapeva, passava 2 semanas lá. E aí ele ia lá em Itapeva para fazer devocional, uma vez por semana. Aí eu me identifiquei como, né, membro da igreja presbiteriana. Ele falou, você é da igreja do Hernandes? Eu falei, é da mesma linha, igreja presbiteriana. Rapaz, você não quer me ajudar? Eu faço um trabalho de rádio aqui, cego, plantou uma igreja, se não me engano era todo dia o trabalho de rádio. Aí ele me convidou para ir uma vez por semana levar a palavra. Então uma vez por semana eu ia lá para Itapeva, né? Tinha um programa de rádio, no estúdio do rádio lá, e fazia esse programa com ele lá, lia um texto bíblico, fazia uma exposição bíblica, e ele me convidou várias vezes também para pregar na igreja dele. Então foi algo interessante. Foi a primeira experiência minha com rádio. Foi pregando o evangelho. Ia toda semana lá. Você vê, né, o Robson, que interessante. A gente ouviu falar aqui da Janela 1040, das dificuldades dos missionários lá. A gente ouviu agora do pastor que era cego, que tinha tantas limitações, né? Muitas. E quanto dos missionários que a gente ouviu, né, que a igreja hoje é parceira e sustenta e que estão levando a sério a questão do ID, né? Uhum. E a gente vê o quanto a gente ainda o que falta, né, para ser feito. E a gente vê que às vezes a gente foca nas limitações, né? Que é aquilo que o seu falou, né? A gente fica é focado difícil. nas 4 paredes e esquece de fato da nossa missão, que é o ID, que é levar o evangelho, que é... E às vezes a gente fica igual o Felipe falou, né, com medo, mas o que acontece é o medo de não fazer a vontade de Deus deve ser maior. Né? Fala de frente, Eduardo. O Eduardo tá aprendendo agora, ele é novo no podcast, sabe? Tô falando que ele é o professor de podcast. Sempre. E aí ele não quer que fala. Não rapaz, ele fica preocupado com o áudio. É professor, né? A gente aprende muito e ele tá tão belezinha aqui, ó. Porque ele já tem experiência, era do rádio. Tá vendo? Teve um professor, igual a gente tá tendo aqui. Viu, Eduardo? Eu já fiz programa esportivo também, lá em Nova Campina, comentar o jogo da seleção brasileira. Olha isso. Eu queria ouvir uma narração, consegue agora? Não, esquece. Mas quando o Eduardo chamando a atenção para essa necessidade, e realmente eu tenho que falar que na minha vida um impacto muito forte também se deu em uma dessas viagens missionárias, que foi a primeira que eu participei, se eu não me engano foi o ano anterior dessa que teve lá para Itamaraju, no sul da Bahia. A gente foi para o Vale do Jequitinhonha. E nessa expedição eu fiquei em uma cidade que chama Padre Carvalho. Uma cidade, assim, foi quilômetros de estrada de terra. Chegamos ali e eu fiquei na casa do pastor, que estava disponibilizando ali o espaço para a missão acontecer na cidade ali, né? Para divulgação, convite, e também o trabalho com os médicos e com o pessoal que estava dando o apoio. Eu acabei indo ajudar, né? Porque fui ajudar com trabalho infantil, com as crianças e tal. Mas o pastor ali naquele local, rapaz, e a forma como ele se dedicava, então a casa dele era num espaço e ele mesmo estava construindo o prédio da igreja. Ele como pedreiro estava construindo a ajuda dos irmãos, mas na frente da casa. E aquilo impacta, né? Porque a gente é acostumado a uma outra realidade, a necessidade... Havia crianças ali que nunca havia tomado um refrigerante. E aí... Eu acho que isso hoje é bom, viu? Motivo de agradecer não conhecer, a Deus. Agradecer, mas é uma situação de não conhecer, né? Isso, de ter oportunidade. Não ter acesso. E realmente, como o Alceu falou, de chegar, às vezes, a gente apresentar... o evangelho bíblico, né, apresentando ali as escrituras, o plano de redenção, a obra de salvação em Cristo Jesus, isso as pessoas ficavam assim atentas, né, porque talvez ouviram alguma coisa, mas não biblicamente, né, sendo apresentada. Eu me identifico. Então isso...
Pode terminar. Não, conclui. isso provoca na gente um impacto muito forte, né? E depois disso, o meu envolvimento e a minha disposição ministerial, ela teve uma força muito maior, né? Já tinha, assim, aquela inquietação antes disso, mas depois dessa experiência ali no Vale do Jequitinhonha, realmente foi algo marcante, muito marcante. Eu, quando eu disse me identifico, porque assim, eu já conhecia Deus, já ouvi falar, já Jesus e tudo mais. Só que eu, estando dentro de uma igreja, não conhecia como eu conheço hoje em um ano. Tem noção disso? Então, tão importante que é a missão, mas também conversar com pessoas que se diz crente, sabe? Mas você é crente porque você conhece Jesus, já ouviu? Você se conhece para falar que conhece Jesus, né? Então esse é um autoconhecimento, às vezes a gente nem sabe onde está indo. Exato. Cara, eu acho importantíssimo o trabalho que a gente está fazendo aqui para abrir até e tirar a venda dos olhos de muita pessoa que se diz crente, mas não sabe onde que tá. E às vezes é manipulado, às vezes, sabe? Então, eu me coloco nesse lugar. Até se alguém quiser conversar comigo e eu depois levar para o ministério, levar para alguém que seja lá do conselho da igreja, cara, vai ser um prazer, porque é o que está acontecendo hoje. Você vê, ontem mesmo eu fui para a igreja, eu levei 2 famílias, né, diferentes como visitante. Eu tô com vontade de amarrar as pessoas e falar, vai uma vez só amarrado, só depois você vai ver. E, por exemplo, um casal de uma outra igreja falou assim, não, eu vou começar ali, é até mais perto da minha casa. Um outro que estava numa situação, eu não vou expor nomes, mas estava numa situação de ir em negócio de ayahuasca, essas coisas, sabe, e tal, pagão e tal, e falou, cara, eu senti uma situação lá que no outro dia eu já saí me despedindo e comecei a buscar igrejas. Ele falou, já fui em 6 igrejas, vejo na internet qual que é a igreja, qual que é o horário do culto, chego lá e fico quieto e assisto. Ele falou, já vi cada coisa. Eu falei, cara, você deve ter visto mais coisas que eu em 6 igrejas diferentes, né? E aí ele falou, ó, eu gostei, levei ele domingo cedo, ele falou, cara, falou comigo, Thiago, né, e eu volto aí domingo que vem. E isso tem ligação com aquilo que você perguntou lá no início, que é missão. O que são missões? E é a comissão, o comissionamento que Jesus faz, que é o ide pregar o evangelho ensinando. Então, a gente prega o evangelho ensinando a palavra de Deus, ensinando a respeito das verdades bíblicas, né? Aí é a diferença, não é um trabalho social. Muitas vezes acaba acompanhando, como era ali esse trabalho da Asa de Socorro, a gente ia, levava, os médicos davam suporte, levava ajuda de alimento, porque a igreja ela também, ela tem esse despertar de ajudar, de se importar, de ajudar as pessoas, né? A gente conversou com o Fábio semana passada, falando a respeito da junta diaconal, que é responsável dessa questão social, mas a missão, ela é essa missão de apresentar o evangelho, ensinando o evangelho da palavra de Deus, da Bíblia, né? Então isso é a base, isso é a missão, né? Falar de Jesus. Eu vejo, Robson, essa questão caminha junto, né? A ação social com a missão de pregar as boas novas do evangelho. Voltando lá para Itamaraju, eu gosto de contar a experiência porque isso grava. Chegando numa outra casa, encontramos uma senhora com 4 filhos pequenos, e era a hora do almoço. Convidou para entrar também, chão batido de terra, uma panela no fogão. Eu me emociono quando eu lembro dessa cena. Há 18 anos atrás isso me marca. Nós viemos falar de Jesus para a senhora. Pois não. Eu perguntei, o que a senhora está fazendo para o almoço? É para o almoço. Era um balde, ela colocou alguma coisa lá, não me lembro o que era, cheio de água só para dar um sabor, porque as crianças não tinham comido nada. Nossa. Aí eu pensei assim, como é que eu vou falar de Cristo para uma pessoa que não tem o que comer? Na hora a gente saiu, foi no mercado, fez uma compra, né? É Deus que nos mandou ali. Entregamos para ela. E aí fomos falar do amor de Deus, né? Que foi Deus que tinha nos enviado ali. Então não tem jeito, né? Essas coisas, a ação social, porque essas boas obras, Deus preparou para nós, para que nós andássemos nela.
As boas obras não salvam. Você fazer o bem para uma pessoa não leva você à salvação. Quem salva é Cristo. Mas depois que você é alcançado, que você é salvo, você tem que realizar essas boas obras. As e boas esse é o obras ministério da ação. As boas obras são a consciência do reflexo da nossa fé. Exatamente. E é interessante a gente fazer esse reflexo, né? Como que está o nosso ID, né? Porque assim, a igreja tem sustentado tantos missionários, tantos ministérios, nós temos uma missão vida, que a igreja é parceira. Bem lembrado. Né? E muitas vezes a gente se esquece, como o senhor falou, a gente se prende às quatro paredes e esquece dessa realidade que não é só naquele local, mas está espalhado pelo mundo inteiro. E a gente muitas vezes olha só para nossa realidade ali e se esquece da missão, que é a nossa função. Compartilhar aquele que nos trouxe a vida, a salvação, né? Essa alegria que você compartilha, né? Se não nos move a falar para ninguém, que fé é essa que a gente guarda dentro da gente, né? É Viu, verdade. Eduardo? E eu vejo assim, a gente tem sido tão abençoado pela palavra na igreja, né? Como nós temos sido edificados, uma palavra genuína, verdadeira. O reverendo Misael, o reverendo Gilberto, o Robson aí, que o ano que vem, se Deus quiser, já vai ser ordenado como pastor da igreja. Então a gente tem recebido muito, né? Agora a gente tem que dar vazão para aquilo que a gente recebe, né? Com certeza. Sem palavras, né? Porque você vê como que é algo que nos chama a reflexão, né? A gente pensar na responsabilidade que a gente tem. A gente desfruta de uma graça tão maravilhosa, existe necessidade da salvação, da redenção em Cristo Jesus, existe a nossa responsabilidade de ser esse testemunho que mostra com a ação prática, né? Ajudando, estando à disposição, como isso não é só uma teologia abstrata, mas é uma teologia de vida comprometida que está à disposição ali de ajudar, de levar, de ser, né, o auxílio para tantas pessoas que precisam. Então realmente para quem está acompanhando, creio que seja esse chamado, né, nessa conversa aqui, para refletir a respeito disso. Como é que está, como o Eduardo falou, como é que está a missão? Como é que está a sua missão? Como é que você tem vivido a sua missão, né? Deus não chama todo mundo para ir para o outro canto do mundo, né? Nós podemos fazer missão aqui. Eu também sou gideão, faço parte do Ministério de Gideões Internacionais. E a nossa igreja apoia também, além da Missão Vida, a CELB, que é um lar de idosos, que foi fundada pela nossa igreja, Igreja Presbiteriana, e os Gideões Internacionais, que é o Ministério de Distribuição de Bíblias. E vários irmãos da nossa igreja fazem parte desse ministério, né? O que é? É você entregar um Novo Testamento em escolas, hospitais, né? E é interessante que você fala assim, mas é só entregar uma Bíblia? É só. Eu entreguei uma Bíblia para uma criança na escola, no SESI, aqui em Rio Preto, né? E a criança ficou assim, o pai falou, não, pode pegar, filho. O papai recebeu uma Bíblia dessa quando era na sua idade, e isso fez diferença na minha vida. Olha que rapaz, você fala assim, mas eu só vou entregar a Bíblia? Sim, porque é o Espírito Santo que faz a obra. Então você faz parte dos Gideões. Faço, que Gideão, legal. Eu recebi um convite para participar, não como Gideão, mas para conhecer, né? João Márcio, mandar um abraço. João Marcos é o nosso presidente. João Marcos, um abraço. Campo. Né? Um abraço, presidente João Marcos. Esse cara é diferenciado, hein? Esse é. Seu professor, né? Meu professor. Ontem o bicho pegou lá na entrevista. Na entrevista. Foi muito legal, né? Mas e aí ele falou, e aí o Thor também? Thor faz parte. Também faz parte. E começou esse assunto em volta de mim. Eu falei, rapaz, eu gosto. Antes de eu ir Vou te convidar, pro seminário, Felipe, pra você conhecer. eu também fiz parte dos Gideões. Você fez, Fiz. Nossa, que é legal, benção, cara. né? É uma benção. É isso aí, tô pronto, brincadeira. Não, mas agora é só uma questão de tempo, Felipe. Eu vou ser sincero pra você. Eu prefiro falar a verdade do que eu ficar assim com meia hora. Eu tô pronto pra fazer o que tiver que ser feito
por Deus, sabe? E fala, ó, Felipe, é isso Glória a aqui. Deus. Entendeu? Ficar com frescura. Não frescura. Eu entendo que as pessoas ainda, às vezes, têm um pouco assim de... não tenho tanta intimidade. Eu já sinto tão íntimo ali daquele ambiente, dessas pessoas, que se falar, Felipe, ó, tem isso aqui, você topa. E se eu ver que é um chamado de Deus, e se eu, pelo meu pouco entendimento, cara, eu não vou segurar um segundo pra falar sim, pra fazer parte, pra levar o bem, sabe? E isso é maravilhoso, você entregar a palavra de Deus, né? Isso, Felipe, o que é? É a obra do Espírito Santo na sua vida. É Ele quem nos motiva. Porque nós, por nós mesmos, não temos essa força, essa capacidade. É a ação do Espírito Santo. Ele fala assim, ó, vou usar você. Você acha que Paulo tinha ideia de ser usado por Deus? Não, ele era um perseguidor dos cristãos. Certeza. Mas chegou uma hora e Deus falou, não, você é meu, vou te usar. E olha o que ele fez. Eu pensei nisso na hora que o Felipe falou, que ele se sente tão íntimo e tal, da alegria dele. E assim, eu pensando que é obra de Deus, é o Espírito Santo de Deus agindo. Porque assim, é lógico, a gente tem essa disposição como igreja, né, como liderança, como membros da igreja, de ser uma igreja acolhedora, de ser uma igreja que está ali apresentando um evangelho genuíno. Mas eu vejo que a pessoa receber isso e sentir e colocar uma situação dessa de falar assim, ó, me sinto íntimo dessa igreja, é só mesmo o Espírito Santo de Deus agindo e aplicando isso no coração para a pessoa se sentir como família, como parte. Porque muitas pessoas chegam ali, a gente também se dedica, assim, no caso de estar aberto, de apresentar o evangelho, e a pessoa, às vezes, ela chega ali e vai embora. Tem duas situações aí. Às vezes vai embora, mas eu vejo também que a pessoa quer se preparar. Eu quero aprender mais, eu quero entender um pouco mais da palavra de Deus para eu poder trabalhar nisso. Eu não vejo dessa forma, eu acho que eu estou aprendendo, sabe, dia a dia e participando, porque se eu não andar com pessoas que já sabem para eu aprender, eu vou ficar me preparando com quem? Mas a gente viu isso Sabe? na aula de oração, né? Questão da capacitação por parte do Espírito Santo. Né? Foi um momento ali interessante. Nossa, esse dia foi, né, Eduardo? Entendeu? Porque a gente começou a falar de oração, né, na aula. Aquela aula que acabou quase 2 horas da tarde. Foi. Você tentou entrar 3 vezes e não conseguiu. E aí a gente fez proposta pra gente orar todo mundo, né? E eu fui sincero e falei, eu não sei orar. Ele tava muito resiliente, não queria. Não, eu vou fazer. Tenso, que ele né? não sabia e tal. E aí a gente colocou. E aí no final ele orou, a Natália orou, todos oraram. A sala toda orou, um por um, e o Robinho tentando entrar e não conseguia. Porque a próxima aula era do Robson. E aí eu tinha terminado o culto, o Robson ia lá na porta, tava orando. Aí ele saía, dava um tempinho, voltava lá de novo, tava orando. E aí... eu falei assim, é um avivamento que está acontecendo aqui nessa classe. E foi quase. Porque... Foi bênção, Foi. graças a Deus. Não, saiu da palavra da minha boca ali que eu falei, cara, como eu falei bonito, sabe? E você sente que quando tá de coração aberto e deixa o Espírito Santo te usar, né? E eu fui sincero na minha oração, eu falei, eu vou fazer e o senhor vai me ajudar. Viu, Felipe, mas você não tá sozinho nessa não, eu vou te contar um segredo aqui. Logo que eu me converti, a minha esposa, Flávia, né, ela participava de um grupo que chamava Frutos de Vida, grupo de louvor. E iam em outras igrejas, em cidades, assim, e eu ficava com medo do pastor pedir para mim orar. Sabe o que eu fazia? Quando eu via que era a última música, eu saía. Você vê que eu era advogado, falava perante juízes, perante promotor, audiência, e tinha não conseguia orar, uma trava. Bloqueio. Mas como que eu vou falar o quê? Não. Eu me escondia para não orar. Olha só. Como é que se explica isso? Né? Obra do Espírito Santo, só isso. É Deus quem nos capacita. Bom, é isso. Eu tô sem palavras aqui. Esse podcast está sendo muito, muito bom, revelador e deve estar ajudando muita gente. Tenho certeza disso, que esse episódio, excepcionalmente, vai fazer a diferença na igreja, né? Tanto lá dentro como fora. A gente começou esse projeto
para levar um pouco mais da comunicação, um pouco mais desse ambiente novo que é podcast, né? Que é velho, mas é novo, né? E tá chegando até muita gente. Eu tô andando na igreja, tem hora, uma menina veio outro dia, né? Uma irmãzinha pegou e falou: ô irmão, depois você me dá um autógrafo, tô assistindo um podcast. Eu falei: pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu desconfio que ela tava brincando com você. Tá? Eu também tenho certeza, mas confio disso, né? Mas não é sei se- isso. O que eu quis dizer é que as pessoas estão assistindo. Então. Entendeu? As pessoas estão falando Não, sobre então. isso, né? Né? Mas eu tô ficando famoso, brincadeira. Mas, Alceu, eu percebo assim que dentro do conselho isso é algo que é tratado de uma forma séria, né? Não é o Ministério de Missões, né? A junta missionária não é apenas um anexo da vida da igreja, é algo que realmente está sempre ligado em toda a resolução ali, tem essa responsabilidade, né? E isso, de fato, a gente tem a oportunidade, a gente vê Deus abençoando, né? A gente vê a bênção de Deus sendo derramada de forma a trazer mais pessoas e derramando dessa bênção na vida da igreja. Hoje a parceria da Junta Missionária, ela tem esses parceiros que já fechado, esse quadro fechado. Sim. A Junta de Missões, eu sou responsável, mas eu tenho uma equipe comigo, né, de 10 integrantes. A cada terceiro domingo do mês, a Junta de Missões tem um momento missionário. Um dos integrantes da Junta de Missões tem o espaço para apresentar as correspondências, o trabalho, pedidos de oração de cada missionário. Agora, com a tecnologia, eles têm mandado áudio, vídeo para a gente passa o vídeo. Nós temos uma meta de arrecadação, que é o compromisso que a gente tem com missões, e a gente colocou assim uma oferta de Natal, que seria um 13º para eles, e graças a Deus, por exemplo, esse mês nós superamos a meta, o mês passado nós superamos. Quando a meta de arrecadação financeira não dá, o Conselho da Igreja, a Tesouraria da Igreja complementa. Nós temos missionário aí com 15 anos já de parceria, e então nós temos o mês que vem o reverendo Maurício Rolim vai estar aqui conosco, se Deus quiser, na igreja. É um pastor que tem um trabalho lá no Uruguai. Ele está formando um seminário lá no Uruguai. Gente, você não acredita, Uruguai, como é difícil a penetração do evangelho no Uruguai. Mesmo? É um país muito, assim, elitizado. São pessoas muito bem esclarecidas, de formação, e essas pessoas têm muita resistência, né, ao evangelho. Então ele vai estar aqui, se Deus permitir. E a gente mantém correspondência, pedidos de oração, né? A Renata Cúcula, nossa secretária de missões, ela tem contato com todos os missionários praticamente todos os meses. E até eu coloquei, quando chegou para Maria Marta lá a internet, eu até coloquei no grupo do GIS, né? Gente, mandei o contato, liga para ela. Né? Aí o presbítero Zé Carlos ligou e falou: nossa, eu fiquei mais de meia hora, né? Porque eles estão sozinhos lá, muitas vezes. Né? Então, uma palavra, estou orando por você, você tem algum pedido de oração? Então, isso, olha, é até mais importante do que a questão financeira. Tá? Então, isso é importante. Eu queria te fazer até um pedido, né? Eu acho importante aqui para o nosso podcast. Você, nessa parte de missões aí dos presbíteros, a gente está, assim, começando do alicerce, né? Começando de baixo, conhecendo dentro para a gente levar para fora. Né? Então esse foi o nosso plano, nosso projeto de trazer os presbíteros, trazer o pessoal do ministério dentro do nosso podcast. Né? Dentro do podcast nosso, quando eu falo nosso da igreja, me sinto já nosso lá. Claro. Enfim, e que seria importante, seria muito legal, mas seria maravilhoso você fazer essa ponte quando vier algum missionário, a gente corta aquela semana com os presbíteros, com quem estiver fazendo o podcast, e a gente traz o missionário aqui conversar com a gente, falar da realidade, falar de como é que é o evangelho fora da igreja. Fechado. Então, você vai ser a nossa ponte
Perfeito. Né, com esse pessoal aí. Então, você já fica ligado, ó, Felipe, o Robson, o Eduardo, o Thor, tá vindo fulano pra cá, tá vindo ciclano, ó, vai estar aqui tal dia, a gente vem, grava, não tem problema, a gente grava fora do horário nosso mesmo, né, e faz o podcast com a pessoa. Eu acho que é muito legal isso, é muito importante a gente conhecer fora daquele, né, da parede do tempo. Maurício vai ser legal. Ele vai estar num sábado pregando no presbitério, né, e no domingo vai estar pregando na igreja. Olha aí. Né, a gente não deixa ele embora antes de passar por aqui, não. Obrigado por possibilitar isso aí. Agradeço Felipe. imensamente. Que isso, eu que agradeço. Porque quem tá ele aprendendo... fala que não possibilito nada não, mas aí, tá vendo? Não. Uma iniciativa de ter essa sacada vai ser algo Não, maravilhoso. Maravilhoso, edificante para a igreja e para mim. Você não tem noção como é bom a gente conversar sobre esse assunto. Cada dia mais eu tô me sentindo preparado, sabe, para estar no meio de vocês, para falar essa língua, para entender um pouco mais do evangelho. Sabe, quando você tá numa roda de irmãos, você chega lá e às vezes eu falo, sei lá, um tchau normal, e aí eu entendo que não é só isso, não é só ali um tchau, é cuidar do próximo, né? De quem tá bem próximo da gente, se preocupar. Família de discípulos de Jesus. É isso. É um slogan lá da nossa igreja, né? Uma família de discípulos de Jesus. Ô Robson, quem estiver assistindo a gente, que se quiser adotar um missionário, que a nossa igreja já é parceira e quiser contribuir de alguma forma, né? Como que pode ser feito isso? Isso é algo interessante, né? O senhor mencionou, ali na junta diaconal tem um envelope para a pessoa ser ali fiel a esse ministério, né, da junta de missões, como o seu colocou, quando essa meta que vai diretamente para os missionários ela não é atingida, a igreja acaba complementando, mas é um desafio para a igreja, é uma bênção para a igreja poder ter ali a sua contribuição mensal, né? Não é a questão do valor, mas é a questão da fidelidade, né? Todo mês com um valor, e esse valor possibilita isso. O valor, essa missão poder ser realizada lá no campo missionário com essa segurança, questão financeira, não tem jeito né, a gente precisa ter esse suporte lá para os missionários, porque eles precisam disso, é o meio do sustento deles, e para eles estarem ali precisa ter essa contribuição, essa ajuda. Então fica aí o convite, talvez até um apelo para você que está acompanhando, procura a junta diaconal, retira lá o envelope que é verde, não é azul. É um azul esverdeado. Até hoje a discussão, qual que é a cor daquele envelope. Mas independente da cor, pegue ali o envelope e faça esse compromisso mensal de tal sim. E a pessoa que não foi para a igreja, que ela está assistindo, e se ela quiser de alguma forma contribuir? Ela pode entrar no site da nossa igreja, ela tem ali como acessar o boletim da igreja, né? Tem ali no site da igreja, né? www.ipbriopreto.org.br, e entrando no boletim, ela tem lá os dados, ela pode fazer uma transferência, mas assim, se ela fizer uma transferência, um depósito na conta da igreja, o importante, é muito importante isso para um controle, ela ligar num telefone da junta diaconal, tem um telefone ali de um dos membros da junta diaconal para falar o que se refere a esse valor, né? Se esse valor dela que ela está ali enviando para a igreja, para a conta da igreja, se é um valor de oferta missionária, se é um valor referente ao dízimo, enfim. Então a gente pede isso, que a pessoa ela pode estar fazendo isso por meio eletrônico, né, por transferência, mas é importante ela estar ou participando lá, visitando a igreja, enviando, tirando a informação lá na hora, participando do momento do ofertório. Isso não é a meta do nosso culto, mas faz parte do nosso culto, a gente cultuar a Deus com os nossos bens, com aquilo que a gente, com aquilo que Ele nos coloca à disposição, e a gente poder estar ali dando a Deus, né, e pagando no meio do dízimo ali, da oferta, podendo louvar a Deus e cultuar a Deus por meio dos valores, né? Uhum. Ó, já que você tocou nesse assunto, falou do site, né? Então, pessoal, quero pedir pra vocês aí que se inscrevam no canal, né, onde você está assistindo esse vídeo,
ative as notificações que você vai receber mais notificação do próximo vídeo e deixe seu like, é muito importante para o engajamento desse podcast, tá? É muito importante. E também nesse canal você vai conhecer muita coisa, vai saber muita coisa legal da IPB de Rio Preto, né? Da Igreja Presbiteriana, e acompanha os cultos, é muito legal, tem bastante coisa diferente. Domingo agora foi maravilhoso. Tem de muita manhã coisa e à que a noite. gente conversa aqui, né, que tá ali disponível no site da igreja. Culto, além do culto, né, que é transmitido, tem um link lá para você acessar o canal do YouTube, mas é interessante, como o Felipe falou, inscrever no canal do YouTube para receber as notificações. Mas no site da igreja tem os cursos, né? O curso para novos membros está lá. Você pode acompanhar o conteúdo, tem outros cursos, tudo isso gratuito. Então, vale a pena você estar entrando ali no site, se informando e estando a par das informações da nossa igreja. Seu, fala para nós, ficou alguma coisa que você gostaria de falar, algum assunto que você acha legal? Até vou até te... a gente está aprendendo, né? O Robson brinca aí que eu sou o professor aqui, mas a gente está aprendendo cada podcast, porque cada estilo de podcast é diferente do outro, né? Então esse aqui eu também estou aprendendo. E assim, a gente está aprendendo, você vê que a gente não focou muito na sua vida pessoal. É o que você deixou de legado até agora, o que você fez, a sua experiência, e é isso que a gente quer, as experiências das pessoas, entendeu? A experiência sua, contando um pouquinho como você chegou na igreja, né? E você explanou ali, contou muita coisa bacana, a gente está conversando aqui mais de hora já, e foi desse jeito. A vida pessoal da pessoa é legal, é importante, mas pra gente levar até as outras pessoas, acho que na hora que você tá assistindo, né? A vida pessoal é legal, mas tipo, eu tenho a minha, né? Então não tem tanta relevância quanto a sua experiência. Sim. E hoje foi muito bacana. A gente vai, a parte dos próximos tem que ser acima disso aqui, tá? Senão a gente não aceita mais. Brincadeira. Mas tem alguma coisa que ficou que você gostaria de falar, senhor? Não, eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade, né? E o que eu quero deixar aqui para ficar assim gravado, e que a gente trabalha na área de família, hoje você vê tantos lares, né, destroçados, né, com grande dificuldade, e a gente fala de missões também, necessidade de levar o evangelho. A gente tem uma responsabilidade muito grande, que é com a nossa família. Mais uma vez eu volto a dizer para você, o primeiro campo missionário nosso é a nossa família. Então, invista na sua família, invista no culto doméstico, tem muito material. Ore com a sua família, ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus netos. Sabe, crie esse ambiente familiar de culto, de adoração a Deus, né? Eu fui visitar o meu filho, Tiago, nos Estados Unidos, e um pastor americano que deu aula aqui no Brasil, ele falou para mim o seguinte: os Estados Unidos perdeu uma geração e estão procurando resgatar essa geração agora. Por quê? Abandonaram a vida devocional familiar, abandonaram o culto doméstico, não se preocuparam com o que está escrito em Deuteronômio, né? Que você tem que ensinar o seu filho a todo instante, ao levantar, ao deitar, Andando pelo caminho, mostrar aquilo que Deus fez. E eles estão resgatando agora, já estão resgatando há algum tempo. Estão investindo em quê? Nas crianças, no culto doméstico, na família. Então isso é fundamental, porque quando a família é forte, a igreja é forte. Amém. Por que a igreja, você fala assim, a igreja tem crescido? Ela pode ter crescido em número, mas em santidade não é isso que ocorre. E tudo começa na família, tudo começa no berço, né? Então isso é importante. E você disse uma palavra aí que para mim é fundamental: legado. Eu sou um miserável pecador, Deus me resgatou, né? Eu vivia num mundo assim, eu não nasci no ambiente da igreja, Deus foi lá e me resgatou. E pela graça dele, eu olho assim, eu fiz 60 anos agora, peguei meu cartão de idoso, falei que eu nunca ia usar, mas é uma bênção. Você chega no estacionamento, assim, você para na porta, né? Mas você olha para trás assim e fala, será que eu fiz alguma coisa de boa? Será que eu deixei um legado?
E eu olho para trás, assim, eu vejo assim, puxa, valeu a pena. Tem uma família linda, maravilhosa, uma esposa que eu amo de paixão, minha filha, meu genro querido, meu filho, a minha nora, meus 3 netos. Eu olho para trás, eu só agradeço. É graça de Deus, né? Então é isso, invista na sua família. Jamais desista da sua família, né? E traga a presença de Cristo para o seu lar. Isso é fundamental. O resto é com ele faz. Amém. Olha que legal, rapaz. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente falando sobre missões e missões nesse sentido, né? Não adianta falar de missões do outro lado do mundo se do outro lado da rua ou dentro de casa isso não estiver acontecendo, né? Então, primeiro de tudo é arrumar em casa, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Arrumar em casa, eu acho que é isso. A gente tem começado de baixo, né? Do alicerce e dentro de casa. Exato. Muito bom. Isso aí, Felipe. Calma, vamos orar e depois a gente termina com esse, né? Pode ser. Pode ser? E então, cara, ficou alguma coisa? Robinho, Eduardo, Não. queria agradecer a tua presença, né? Para nós é muito importante a gente validar esse podcast e nada mais justo que essa diretoria, que esse ministério, né? Que os presbíteros façam parte disso aqui. Então, muito obrigado mesmo de coração fazer parte disso, aceitar nosso convite, é uma honra você estar aqui, né? É diferenciado, eu sempre vejo assim os presbíteros, e fui conhecendo um de cada vez assim, né? Sem conversar, mas conversar aqui é diferente. É diferente. A gente já cria uma intimidade, eu sei que se eu precisar alguma coisa, se tiver alguma dúvida sobre a igreja, sobre alguma coisa, hoje eu posso, igual eu tô muito íntimo do Rogério, né, e outros, o Marcos, então, o Amor, me vê, nossa, sabe, é diferente pra mim, pra vocês já estão acostumados, né, mas pra mim é diferente, então muito prazer você estar aqui, viu, prazer mesmo, pra mim é uma honra. Antes da gente terminar, a gente pede que todo convidado aqui, ainda mais presbítero, ore pela gente, ore por esse podcast, faça uma oração, pode ser? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, mas o Senhor é um Deus também da intimidade, Pai, para conosco, Deus. Nós te agradecemos por esse momento que o Senhor reservou, essa manhã de segunda-feira, estarmos aqui gravando esse podcast. Muito obrigado pela vida do Felipe, ó Deus, um instrumento do Senhor nas tuas mãos. O Senhor o levantou para esse ministério tão precioso, Pai. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a vida dele, abençoando a sua família, abençoando o seu lar, derramando sobre a vida dele a tua graça, a unção do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo esteja conduzindo a ele a novos alvos, novos objetivos, ó Pai, na propagação do teu Evangelho. Amém. Que o Senhor abençoe a sua saúde, que o Senhor abençoe os seus negócios, o seu trabalho, que ele possa prosperar a cada dia mais e que ele possa continuar juntamente com a sua família caminhando debaixo da graça da proteção do Senhor, Pai. Amém, Senhor. Abençoa também o Robson, o Eduardo, o Fábio, toda a equipe que trabalha aqui, ó Deus, o Thor também. Que eles continuem esse ministério, ó Pai, com podcast e que seja para a honra e glória do teu santo nome. Pai. Que vidas possam ser alcançadas, que vidas possam ser salvas, ó Deus, através desse instrumento, através desse podcast, ó Deus. Amém. Abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa semana, derrama da tua graça sobre nós. Nós agradecemos ao Senhor em nome e por amor de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. 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 Esse podcast foi diferente. Senti uma alegria, né? Nos outros também, mas cada um que a gente vai fazendo, a gente vai aprimorando mais aqui. Cara, eu tô muito feliz, eu não consigo explicar. E pra gente trazer fica até emocionado, desculpa aí, gente. Mas pra gente, e como é diferente esse podcast, tem que ser diferente, acho que vai começar contigo, né? Os passados a gente vai também providenciar, mas você vai levar de presente uma caneca do nosso podcast. Que legal. Dá uma volta nela aí pra você ver como é que ficou. Obrigado. Vê se você gosta. Rapaz, personalizado, olha só. Tá certinho? Graças a Deus. Obrigado, a gente faz aqui dentro, né, pro nosso convidado. Olha lá, tiramos uma foto agora. Ficou legal? O que você achou, Muito jóia. Aprovado? Muito bom, aprovado.
Você vê, gente, a gente Eu vi que ele tirou uma foto ali bem, era pra isso. Até eu me surpreendi, vou ser sincero. Ficou rápido, hein? A gente faz aqui dentro. Que legal. Mas a surpresa foi por causa Aqui, disso, ó. do tempo? Aqui, ó. Foi. Deu tempo. Obrigado. Né? Você gostou? Ótimo. Poxa, aí a gente fica feliz que você gostou. Muito e feliz é uma mesmo. lembrança aí do podcast. E, cara, eu também tô impressionado. Ficou muito bom, viu, produção? Valeu. Eles melhoraram um pouco a foto até, Né? Rapaz, melhoraram. Isso que eu fiquei impressionado, né? Ficou Ficou legal, né? legal mesmo. Aí, você viu? Bacana demais. E, cara, eu não posso nem falar, né? Como é que... Só agradecendo o pessoal que acompanhou até agora e ficar aí o convite para se inscrever. Novamente a gente faz esse convite e para você continuar participando, né, desse projeto. É uma bênção você compartilhar também. Você pode usar desse conteúdo para estar levando para outras pessoas e a gente deseja isso, que seja algo abençoador para a sua vida, para a vida da família, da sua família, dos amigos. Então esse é o nosso desejo. E é isso não, né? Não, então, dá pra gente fazer, pra você que queira uma caneca do Calvinamente também, porque as pessoas têm vontade, né, poxa, mas isso tem um custo baixíssimo, né, a gente vai fazendo o custo pra quem gostaria de ter, e até você se tornar membro do canal, tem isso aí na aba do canal, lá depois eu vou explicar pra diretoria como é que funciona aqui, e se você se tornar membro, dá pra gente, né, te presentear com uma caneca, então depois a gente conversa, você que é membro da igreja e quer falar um pouco mais sobre caneca, sobre isso aí, porque isso é novo, isso é legal demais, cara, eu vou falar a verdade pra você, isso marca até pra nós, né? Eu recomendo, viu? Ficou muito bonito mesmo. Ficou. Você toma café, né, na caneca aí, ó. Todo Tomo. dia você vai lembrar do Calvinamente. Vamos sim. Né? Ô, Robson, só lembrando, né? As pessoas que tiverem dúvida, quiserem conhecer mais da palavra, quiserem entrar em contato com a nossa igreja, tiver alguma dúvida, né? Pode entrar em contato através do Instagram, né? @calvinamente. Também o e-mail calvinamente@ipbriopreto.org.br. E também tem o canal da igreja, né, que é o que você está assistindo aí. Também tem o Instagram da igreja, que é muito legal, né? O Lucas faz toda essa parte de marketing lá. Mandar um abraço pro Lucas também. Logo vai estar aqui trabalhando junto com a gente. E é o IP Rio Preto, né? .org.br. Não, o Instagram. É IP Rio Preto. É IP Rio Preto. IP Rio Preto, @IP Rio Preto. Ao seu, obrigado mais uma vez. Deus te Obrigado a abençoe. vocês. Amém. Deus abençoe Amém. vocês. Tá bom? E Deus abençoe esse trabalho que você faz aí de missão, esse trabalho com a família, né? E Robinho, obrigado mais uma vez aí, tá na nossa mesa aqui, presidindo, né? Começando esse podcast. Robinho, cara, esse cara é demais. Eu sou apaixonado aí por ele, pela família. Eu sou né? suspeito. Cada dia a gente aprende mais andando com o Robinho e eu não vou abrir mão disso não, viu? Meu parceiro aqui, esse cara trouxe um cara aqui outro dia no meu podcast, no Cê é Louco, que eu tenho que agradecer todos os dias aí por conhecer Eduardo, cara. Eduardo também é um cara diferente, foi meu professor ali na classe Novos Membros, né? Me formou como o comecinho ali do discípulo, né? Então, quero agradecer, o Eduardo Roberto Conceição, tá? Pra vocês aí que não tem intimidade com ele igual A eu gente tenho. pode escolher, né? Eduardo, Roberto ou Conceição. É isso aí. Fica aí a gosto da... Tem problema? Não, né? Não, Por pros íntimos é Du, né? do... É Pois Du. é. Então, cara, semana que vem tem mais um episódio de Calvinamente, né? Já tem a agenda? Tem. Pode É falar, um- pode falar. Não é surpresa pra ninguém, não. Semana que vem a gente vai estar recebendo aqui o presbítero Gandolf, falando sobre Bíblia e ciência. Nossa. Aí fica a dica aí. Dr. Foi em cima de uma Gandolf. palestra. Doutor, Gandolf. todas as vezes que eu converso com ele, né, menos de 2 horas não dá pra terminar nosso assunto. Então esse podcast a gente vai começar um pouco mais cedo e terminar mais tarde. Tá bom? Obrigado, Felipe. Pode terminar, por favor. Fica aí o agradecimento. Deus abençoe sua vida. Um bom restante de semana, um bom final de semana. Que Deus abençoe você. Amém. Até o próximo. Valeu. Foi isso.